Boa tarde a todos que estiver ouvindo este áudio. Meu nome é Adriano e eu gostaria de contar um pouco das experiências que eu já tive e também experiências de revelações e de visões que eu já presenciei em sonhos que parecia ser muito real e verdadeiro, como se eu tivesse acordado. Um desses sonhos, dessas revelações que já tive, passei a contar no decorrer do tempo algumas pessoas, alguns grupos de irmãos, inclusive no meio da família e fora da família, para alguns irmãos da fé, da igreja, as visões e as revelações que eu já tive dessas experiências que eu pude ter, né? Que eu tive. Então, desde já, gostaria de passar para os irmãos, inclusive os irmãos da fé, e aqueles que estiver ouvindo este áudio. E desde quando eu me converti, eu entrei na igreja, eu às vezes sempre tive conversando com algumas pessoas, alguns irmãos da igreja, como era novato, aquele tempo que era de 2007. Aí eu falava para eles, eu escutava alguém dizendo que via isso, via aquilo, mas eu nunca via nada. Aí passou algum tempo, aí eu entrei para a igreja, fui batizado, passou alguns anos e comecei a ter essas revelações em sonhos. Comecei a ter essas visões e sonhos que parece ser muito verdadeira, real, como se eu tivesse acordado. E eu tive uma revelação em sonho, e uma vez eu estava num certo lugar desconhecido, um lugar estranho, parecendo ser um lugar subterrâneo, um lugar que às vezes parecia escutar algumas vozes e lá naquele lugar, e eu via que parecia ser uma colmeia, e não era aqui, era tipo subterrâneo, e a terra era vermelha, o lugar parecia ser meio escuro e cor de brasa, vermelho, o lugar, e eu estava ali no sonho, mas então eu falava que eu sempre gostava da luz,
Eu sempre dizia no sonho que eu sempre gostava da luz, que o meu lugar não era ali. E eu escutava alguns gritos e vi algum ser diferente, parecendo ser da metalogia, como que fala? Ser da metalogia que fala. Ser que parecia desconhecido e antigo também, porque eu nunca vi nesse mundo aqui. E então eu estava ali. E um desses ser eu olhava dos lados, não via, mas escutava algumas vozes gritando, mas também não cheguei a ver ninguém. Mas o lugar era muito grande, tão grande que parecia não ter fim e parecia ser uma colmeia gigante, com muitas pessoas diz ala, né? E outras pessoas falam como se fosse um andar de cima, um andar de baixo, um andar do outro lado, um andar do outro lado, e ia descendo para baixo. E dos lados não tinha fim, era muito grande, muito largo. E quando eu resolvi de olhar assim pro chão, aquele chão escuro, meio avermelhado, como vocês vão ver aí na foto que eu estou mandando para vocês aí. Vocês vão entender do que eu estou falando. Vocês vão entender a revelação, vocês vão entender o sonho. Então, presta muita atenção então nesta revelação, nesse sonho. Aí, como eu estava olhando do lado, como eu estava sozinho ali, eu vi um ser estranho, diferente, nunca vi aqui. Esse ser, ele estava no chão, quando ele olhei assim, tinha um monte e parecia ser tipo fumaça. Não sei explicar muito bem, mas tinha a mão, os dedos compridos e meio pontudo. E um desses seres, no sonho, disse que tinha pegado assim a perna. Mas eu sempre falava no sonho que gostava da luz, que meu lugar não era ali. Então ele tentou me segurar. E os olhos era vermelho, tipo brasa. E aí, o que acontece? Quando eu falava naquele sonho, naquela revelação que eu sempre gostava da luz, que o meu lugar não era ali, de repente deu um clarão do nada naquele lugar. A luz era tão forte, mas tão forte, ela era mais forte do que uma luz fluorescente, uma luz branca que iluminou tudo aquele lugar. E aquele ser que estava segurando a minha perna, ali ele soltou na mesma hora. Aí, de repente, eu estava olhando para aquela luz que estava no alto, brilhando. Aí eu comecei a caminhar para aquela luz. Quando eu tinha percebido, já não estava mais naquele lugar. Eu já estava no alto, como se eu estivesse subindo. E no alto era como se eu estivesse pisando no chão, não caía. E eu continuava subindo. Eu cheguei até numa porta
Vocês vão ver aí na foto. A porta ficava no alto, parada. Não. A porta ficava parada no alto, e quando eu fui caminhando, como pisando, andando, caminhando, as nuvens tudo branquinha, e eu pisava assim, mas não caía, era como se fosse o chão. E eu cheguei diante daquela porta que ficava no alto, ela não tinha parede, era um formato de uma porta estreita, com uns desenhos antigos em volta, e dos lados não tinha parede. Se a pessoa chegasse diante dela, como eu cheguei no sonho, na revelação, e desse a volta do lado da porta, ela não ia chegar em lugar algum. Ela poderia dar a volta na porta e sair no mesmo lugar da porta que ela chegou, mas ela não ia para lugar nenhum, porque a porta não tinha parede. A porta não tinha parede dos lados. Não tinha nada que segurasse a porta. A porta ficava no alto. A porta ficava no alto, ficava parada. E eu fiquei olhando bem aquela revelação daquele sonho, aquela porta no alto, parada, estreita, em forma. Ele tá ligado, Aí quando eu cheguei lá, eu via que saiu uma luz de dentro da porta. Essa luz era uma luz muito forte, branca, mais forte do que uma luz fluorescente. Saía de dentro da porta. Então, tinha que entrar pela aquela porta estreita da onde estava saindo aquela luz. Para você poder chegar em algum lugar que eu não sabia. Aí que acontece? Veio um ser que eu nunca vi. Ele veio voando como se fosse um leopardo. Esse ser, ele era igual um leopardo. Ele tinha nas suas costas 2 asas de morcego. Ele tinha pata de boi. Ele tinha pata de urso. Ele tinha pé de leopardo. E ele tinha tipo de uma pata, um pé, não sei dizer, mas não sei dizer muito bem o que era. Não sei dizer se era uma mão que ele tinha, tipo de uma mão, ou se era tipo de um pé de uma águia do outro lado da pata. E ele veio voando, tinha saído de lá de baixo, da onde eu estava, naquela revelação, naquele sonho, que eu dizia que o meu lugar não era lá, porque eu sempre gostava da luz. Então, e a sua boca era uma boca de leopardo, a sua boca era como a boca de uma piranha, no lugar da boca. E ele foi voando, ele segurou na minha perna e foi me arrastando da porta para baixo. Então no sonho eu fui afastando da porta estreita, que saía uma luz de lá de dentro.
E quando ele foi me puxando com aquela pata como se fosse uma mão, puxando a minha perna para baixo, aí eu vi no sonho que a luz, saiu um ser daquela luz, daquela porta. Eu não consegui ver, eu só vi só a luz. E o ser passou, bateu nele, ele soltou da minha perna e eu não vi mais nada. Não vi mais o ser e não vi também a luz mais. Aí eu continuei caminhando até passar pelaquela porta estreita. Quando eu passei por aquela porta estreita, quando eu entrei nela, porque se desse a volta nela, você não ia sair em lugar nenhum. Então tinha que entrar por ela. Eu entrei por ela, pelaquela porta estreita. Eu cheguei até num portão. Eu fui andando, cheguei num lugar que as nuvens eram tudo branquinha. Então eu pisava, mas não caía, porque era como se fosse o chão. E era muito grande, não tinha fim. E eu fui andando naquela revelação, naquele sonho. E eu cheguei até num portãozão antigo, muito grande o portão, com os formatos, desenho antigo. E dos dois lados do portão, eu via dois seres gigantescos dos dois lados do portão. E eu era tão pequeno, mas tão pequeno que eu era menor do que o pé do ser que estava perto do portão. Dos dois lados do portão tinha um ser, e eu olhava para cima, não conseguia ver porque passava das nuvens. Os dois seres passavam das nuvens. E os dois seres que estavam dos dois lados do portão, ele tinha duas espadas. Duas espadas dos dois lados do portão, como se fosse uma forma de um X. As duas espadas estavam uma na frente da outra, formando um X, guardando o portão. E aí, naquela revelação, naquele sonho, eu passei por debaixo das espadas, e eu entrei, né? Eu entrei, e quando eu entrei naquela revelação, naquele sonho, eu escutei vozes que falavam que eu não entendia. Eram vozes de trovão. Eu acordei com aquilo lá, com aquela revelação, aquele sonho que eu tive, com vozes de trovão falando, e como eu não entendo, mas eu acordei naquela visão, naquele sonho. Então, meus amados, eu estou aqui para contar a revelação do sonho que eu tive, que nem eu disse no começo do áudio. Para algumas pessoas eu contei, e para as outras não contei, e contei só para algumas pessoas da família. Mas aí está, eu lembro até hoje. Então resolvi mandar as fotos para os irmãos, né? Inclusive os irmãos da fé da igreja, para as pessoas que estiver também ouvindo esse áudio. Então, a revelação do sonho, eu agradeço aí pela atenção de todos, e compartilhei agora com vocês aí um pouquinho da experiência, dos sonhos que eu já tive e das revelações que eu tive. Eu agradeço
pela atenção de todos.